Então, meninas, terceira parte da nossa aula, a gente vai estar fazendo aqui a vela. Para isso, eu lavei muito bem o meu pincel, porque eu tava trabalhando com vermelho. E o tom vermelho, ele tende a manchar as cerdas do seu pincel, tá? Então, lave bem o pincel para vocês trabalhar com ele mesmo. Se você tiver outro pincel, pegue outro pincel, tá bom? Aí você umedece o pincel na água, a gente chama de hidratar as cerdas, seca no paninho e aí a gente vai estar trabalhando aqui, tá? Para estar trabalhando aqui nessa vela, a gente vai preencher ela toda de branco. E aí eu quero que vocês coloquem as gotinhas do soro fisiológico ou do diluente na tinta branca, para que ela fique mais fluida e facilite o trabalho de vocês, tá bom? Então a gente vai fazer a vela por quê? Porque ela está por trás, tá? Dessa folha aqui. A gente vai fazer a vela, a gente faz a folha para depois ficar só a flor pra gente poder estar trabalhando, certo? Ó, e a vela, a gente começa daqui de baixo, levando a tinta pra cima, tá? Pelo comprimento da vela. Gente, muita atenção nas bordas pra ela ficar bem retinha e não ficar uma vela ondulada, torta, tá bom? Aqui não tem muito segredo, é apenas preenchimento da fibra do tecido, ó. Sempre esfregando bem, para não ficar falhas. Tá? Aí você me pergunta, Jaque, mas que cor que eu vou fazer a sombra aqui na vela? Gente, tons que a gente utiliza para sombrear branco, tá? O branco é um tom neutro, tá? Então, para parecer que o branco está muito branco, vocês observem, por exemplo, as geleiras. Não fica azul. O branco acaba ficando azul. Você pode usar azul, você pode usar um pouco de sépia. Vocês também podem estar utilizando outros tons, tá? Mas principalmente azul, tons amarelos também dá pra você fazer aqui a sombra, tá? Os que ficam mais bonitos são os tons azul, tá? E tons caquis. Tom de caqui, por exemplo, fica muito bonito pra tá fazendo a sombra aqui, tá bom? Jaque, mas eu não tenho tom de caqui. Gente, tem areia, que é um tom mais claro do caqui. Tem o jatobá, o camurça. O camurça é uma cor muito bonita e muito utilizada na pintura, tá? Então, ó, fizemos o preenchimento da vela, tá? E eu vou usar um tom aqui pra mim, tá? Fazendo a sombra, tá? Então, deixa eu só decidir aqui que tom que eu vou usar. Eu vou usar o sépia, tá, gente? Vou usar o sépia. Só que o sépia é pouquíssima quantidade, tá? Porque o sépia é um tom muito forte. E você quer um tom suave como sombra do branco, certo? Então, ó, coloquei uma isca de sépia de um lado só do pincel, ó. E eu já tô vindo aqui marcando a minha sombra. Então, eu coloco a sombra e eu venho esfumando essa sombra, ó. Tá? Sempre com pouca tinta. Muito cuidado para não borrar os elementos que estão próximos. No caso aqui foi a tinta vermelha que a gente colocou, né? Pode utilizar aí um pincelzinho menor pra tá colocando essa sombra aqui, ó, e tá colocando no cantinho. Ó, só um pouco. Tá? Na câmera nem vai aparecer tanto, mas em casa vocês vão conseguir ver direitinho. Tá certo? Agora, com a sujeirinha do pincel mesmo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar e vou sombrear pra dentro, ó. Tá? Pra cima. Vou lavar o meu pincel. E aí, eu vou querer aqui um tom rosadinho pra mim fazer uns nuances de cor nesta vela, tá? Deixa eu só procurar uma cor.
eu vou utilizar o rosa chá. Eu gosto muito desse tom, eu acho ele lindo. Ó, pegar uma isca de nada desse tom, tá? E eu vou vir aqui da borda puxando pra baixo, ó. Agora eu vou limpar o meu pincel. E eu vou, ó, esfumar puxando, tá? Não precisa ser nada, é só uma isquinha, ó. Tá bom? Aí você vai me perguntar, Jaque, mas por que rosa? Gente, quando tem um objeto de uma cor muito vermelha próximo da outra, vamos citar um exemplo. A fita não tá próxima da vela? O vermelho, ele é muito intenso diante do branco. Então, às vezes, não bate uma nuance, uma sombrazinha, um reflexo do vermelho no branco. Quando bate esse reflexo, ele acaba ficando levemente rosado. Entenderam? Então, por isso que às vezes a gente coloca, tá? Da mesma forma aqui, ó. Vou pôr aqui em cima, por quê? Porque o fogo tem tons alaranjados, vermelhos. Então, essa parte aqui também, ó, teria um pouquinho. Só que eu acabei colocando em excesso, então eu vou tirar aqui um pouquinho. Tá? Mas é uma isquinha de nada que a gente coloca, tá? E agora a gente vai estar preenchendo essa lateral aqui, ó. Que é a vela derretida escorrendo, tá? Então, essa vela derretida escorrendo, vocês podem estar fazendo também com aquela tinta puff, tá? Eu não sei se vocês conhecem, é uma tinta que ela precisa ser expandida com ferro quente do avesso depois que ela secar. Eu acho que a gente tem que esperar 24 horas, ela seca e a gente expande ela com ferro, tá? Se vocês não conhecerem, não saber utilizar, vocês podem me falar que eu vou providenciar uma aulinha para ensinar vocês a estar fazendo, tá? Por que que eu tô falando nisso agora, gente? Porque ela é uma tinta que ela cria volume, tá? E para fazer essa vela escorrendo aqui, ó, não existe nada melhor do que aquela tinta, tá? Só que aí você precisa ter um certo cuidado com ela quando você for lavar aí a sua pintura depois, tá? Ó, fizemos o preenchimento, tá? Agora a gente precisa colocar uma sombra, tá? Bem aqui, ó, vou pegar a tinta de um lado só, o sépia. E aqui, ó, a lateral da vela, porque a cera tá escorrendo de lado. Não é isso? Então, eu preciso separar aqui pra me conseguir visualizar melhor essa cera escorrendo, ó. Esfumo. Depois que secar, eu vou fazer uns detalhes aí pra ela parecer mais que ela tá escorrendo. Pra ela ficar mais visível essa cera escorrendo. Tá bom? Agora a gente vai fazer, vamos fazer a chama e depois a gente faz a folha que tá por cima da vela. Então, a chama, eu quero que vocês peguem aí, pode ser amarelo ouro, tá bom? Amarelo ouro e amarelo cádmio. E talvez eu use um pouquinho do vermelho vivo, uma isca do vermelho vivo, tá? Então, vamos lá, ó. Tinta de um lado só do pincel. E eu vou vir aqui na chama, ó, na parte de baixo, ó. Tá? Levando pra cima. Certo? Limpei o meu pincel. Vou pegar o amarelo cádmio, ó. E vou vir de cima para baixo, ó. Certo? Ó, uma isquinha de nada do vermelho e vou colocar aqui embaixo, ó. Tá? Mas no contorno mesmo aqui, ó. Da chama, ó. Do contorno, gente, desculpa. Certo? Vou lavar o meu pincel. E vou usar aqui uma isquinha de branco só pra iluminar aquela pontinha lá. Ó.
tá? Só um pouquinho. Pronto, gente, tá pronta a nossa chama. Rapidinho, né? Facinho. Aí você pega um pincel, pode ser um pincel filete, tá? Eu vou trabalhar com o mesmo pincel aqui, porque eu gosto de trabalhar com pincel grande, ó. Peguei uma isca de tinta e eu vou fazer aqui, ó, o pavio, certo? Ó, e aqui eu faço bem assim, ó. Ó. Viu? Facinho, né, gente? Agora a gente vai estar trabalhando. Olha como tá ficando bonito a folha. E depois a gente vai só fazer os acabamentos e a flor, tá? Essa flor eu vou fazer ela branca, mas se vocês quiserem estar fazendo ela de outra cor, podem fazer. Só que aí vocês vão ter que mudar a cor do laço, tá? Porque o laço não pode ser vermelha e a flor vermelha. Aí vocês mudem a cor do laço. Pode colocar amarelo, que aí vai ficar bonito, tá? Tô dando apenas uma opção de cor, mas se vocês quiserem modificar, tiver dúvida, é só falar comigo que eu ajudo vocês. Então, ó, já lavei o meu pincel. Já peguei aqui as cores que eu tô utilizando pra fazer as folhas. Ó. Ó, tô usando o mesmo pincel, tá, gente? Ó, tinta de um lado só. Eu divido. Vou arrastando. E agora aqui, cuidado pra você não invadir o espaço da vela e da fita. Ó. Agora com o verde mar. As bordas bem preenchidas. E vamos iluminar com o marfim. Limpei o meu pincel, peguei tinta de um lado só. Ó, fiz a divisão da folha. Fui arrastando. Ó. Criando as levuras. Depois que secar, se vocês quiserem retocar, pode estar retocando, tá bom? Agora a gente vai para a próxima parte do vídeo, tá? Sei que tá ficando longo, mas eu tento passar os detalhes para você o máximo para vocês conseguirem reproduzir, tá bom? Olha que bonito que tá ficando, gente. Tirei o zoom para vocês visualizar a imagem toda. Olha como tá ficando. Agora a gente vai estar fazendo só a flor, tá bom? Na próxima aulinha.